Fora da Caixa. A análise dos fatos que marcam a atualidade. 24 minutos para as 9 da manhã, no seu Bom Dia Cabo Verde, Fora da Caixa. Sempre às terças-feiras, com os comentários de Vladimir Silvas Ferreira, a quem cumprimentamos. Ora viva, muito bom dia. Bom dia, muito bom dia. Bom dia. Muito bem. Esta disposição, como é que vai? Está tudo tranquilo? Passou a Páscoa tranquilamente com a família? Tudo bem, graças a Deus, e espero também que com o Orlando tenha corrido tudo bem. Também, graças a Deus, tudo correu da melhor forma. E um dia depois da Páscoa, recebemos a notícia ontem do falecimento do Papa Francisco, a grande figura da Igreja Católica, mas também uma grande figura do mundo, porque o Papa Francisco não era somente a figura, o homem da Igreja, mas também o homem do mundo, e que lutava pela estabilidade, pela paz no mundo, na sua mensagem que enviou para o mundo inteiro, do mundo mais amigo, mais solidário, e sobretudo de um Papa também muito amigo dos pobres. Implicações geopolíticas e também perfil do novo Papa nos próximos dias será naturalmente tema de reflexão a nível mundial, Vladimir Silvas Ferreira. Sim, com certeza. Bom, em primeiro lugar, queria expressar as minhas condolências à Igreja Católica, e aqui é importante frisar que a perda de um Papa é uma perda para todo o mundo cristão. A perda de um Papa é uma perda que ultrapassa o universo do catolicismo. É uma perda para a humanidade, digamos assim. O Papa, para além de ser um líder religioso, é também um líder político. E é um líder político, sobretudo, também pelo papel que exerce de influenciação sobre os governos de todo o mundo, as organizações internacionais, as organizações da sociedade civil. Portanto, é uma figura com impacto na forma como se dirige, o poder da mensagem que um Papa tem. Portanto, é uma perda para além do espaço do catolicismo, volto aqui a frisar. Mas, fazendo um balanço do mandato do Papa Francisco, diria que ele assumiu o poder com o simbolismo de ser o primeiro representante de uma região do mundo que é maioritariamente cristã, a América Latina, mas que até então não tinha tido a oportunidade de ter uma tão alta representação na hierarquia da Igreja. Aliás, ele assumiu a função de Papa numa altura em que se discutia muito esta questão de também ter um representante de outras regiões. Podia ser África, podia ser Ásia, foi a América Latina, mas já se discutia e já havia uma certa crítica em relação ao facto de a maioria dos papas serem da Europa, sobretudo da Itália, quando a Igreja Católica, a grande parte dos seus fiéis tem se concentrado sobretudo nos países do sul global. Mas voltando aqui ao Papa Francisco, o Papa se destacou também por um discurso mais que eu chamo de mais moderno e mais progressista, quando comparado com o seu antecessor, com Bento XVI. Ele tinha um discurso de maior abertura para com temas como homossexualidade. Ele autorizou, digamos assim, a bênção de casais homossexuais na Igreja. Ele procurou e combateu os escândalos sexuais e casos de pedofilia que vinham minando a confiança na Igreja. Ele também tinha um discurso mais pró-questões ambientais, climáticos. Ele se posicionou várias vezes em relação a essas matérias, mas apesar de ter sido um Papa com um discurso mais progressista, na verdade ele não conseguiu implementar reformas de fundo. E aqui estou a pensar em temas mais fraturantes como o fim do celibato obrigatório ou a ordenação das mulheres. Mas, no cômputo geral, pode-se dizer que ele tinha uma visão progressista e ele tinha uma perspectiva de modernização da Igreja, mas que, em parte, conseguiu mudar o estilo de comunicação da Igreja com o mundo, mas em aspectos fraturantes, em aspectos fundamentais,
não conseguiu avançar muito. Em relação ao novo Papa, bom, é sempre difícil fazer previsões nestas situações, mas a escolha do Papa obedece a uma agenda política, digamos assim. Mas, de momento, o cenário é o seguinte: nós temos candidatáveis, posso assim dizer, europeus, americanos, asiáticos e até africanos. Se a lógica for alargar a representatividade da Igreja a outras regiões, é normal que venhamos a ter um Papa asiático ou africano. Mas, por outro lado, há que se ter em conta também que, para além das questões regionais, existe também dentro da Igreja uma certa disputa entre correntes ideológicas. Há uma ala, digamos assim, que é mais conservadora e que defende mais a manutenção do status quo e dos fundamentos da Igreja Católica que perduram até o momento, e há uma outra corrente que é mais progressista, que defende mudanças e uma adaptação da Igreja às novas exigências, sobretudo as exigências impostas pelas pautas mais progressistas. Portanto, aqui vai depender disso. Vladimir, digamos que, tendo em conta as reformas que o Papa Francisco implementou e outras que pretendia implementar na Igreja Católica, o novo Papa terá aqui um desafio enorme, não é? Nesta questão de uma Igreja mais inclusiva, falaste da questão da comunidade LGBT, né, que o Papa, digamos assim, também acolheu, também da mulher ter uma maior presença dentro da estrutura diretiva da própria Igreja, de uma Igreja de todos, né? De todos, é a palavra de marca do Papa Francisco, para além de outras medidas. Quer dizer que temos aqui um desafio enorme que se coloca ao novo Papa. Sim, mas vai pretender implementar ou não as reformas? Sim. Não, mas se observarmos bem, o Papa Francisco não conseguiu implementar reformas. Ele conseguiu introduzir algumas novas questões, ele conseguiu trazer uma agenda de maior abertura em termos discursivos, mas no essencial a estrutura da Igreja manteve-se. Isso não quer dizer que não foi por falta de vontade dele. Ele lidera uma organização. O Papa não é uma voz única, não é? Ele tem toda uma estrutura em relação à qual as questões são debatidas e decididas. Mas, por exemplo, vejamos na questão da igualdade do género. A escolha do Papa não vai ter a participação de uma única mulher. Ou seja, numa altura em que muito se discute a questão de igualdade de oportunidade entre os géneros, há ainda um caminho a fazer por parte da Igreja Católica, por forma a se ajustar ao que são as novas demandas atuais. Não é? Portanto, há aqui um conjunto de reformas a fazer. Mas, voltando à questão da escolha do Papa, aqui nós, se olharmos os últimos Papas, podemos ver o seguinte: o Papa João Paulo II, que esteve aqui em Cabo Verde, acho que o Papa João Paulo II foi claramente uma escolha que tinha um simbolismo político muito claro. E quando ele assumiu o cargo, sendo um Papa da Polónia, um polaco, vê-se claramente que a Igreja queria passar uma mensagem de abertura ao bloco do leste, o leste europeu, e não é coincidência que o colapso do bloco socialista e o avanço do mundo unipolar tenha ocorrido precisamente durante o mandato do João Paulo II. E aqui um elemento, e algo que podemos aqui refletir juntos com os ouvintes, também não é por acaso que o Papa João Paulo II visitou Cabo Verde meses antes da abertura política. Eu não vi isso, não me lembro se esta questão tem sido abordada nos livros de memória de Aristides Pereira e de outras lideranças da altura, mas é bem provável que esta questão tenha sido na altura abordado entre o Papa e as autoridades nacionais. E ele a marca dele é um Papa que está associado ao momento de mudança, digamos assim, que ditou a alteração da ordem mundial. O Papa Bento é um Papa que voltou a recentrar a Igreja nas suas bases. Era um Papa claramente conservador. Isso por mais evidente.
Francisco tinha essas nuances, essas diferenças, um Papa mais aberto, também por ser de uma região, a América Latina é uma região com uma grande abertura para com as pautas progressistas, e vamos ver. Portanto, aqui a escolha do novo Papa vai depender não só das questões regionais, fala-se também da possibilidade de algum Papa americano, pela força, pelo poder que a Igreja Católica americana tem, mas sendo uma escolha americana, será com certeza uma escolha conservadora. Portanto, há aqui esses dois itens, é claro que há muitos outros detalhes, mas eu destaco sobretudo esses dois itens. Portanto, a região de origem do Papa e a linha de pensamento que o mesmo trará. Certo, então vamos ver pelos próximos dias, esperar, né, os próximos desenvolvimentos. O Papa Francisco tinha a intenção de visitar Cabo Verde. O cardeal Dom Orlindo que revelou que alguém lhe confidenciou do staff de Francisco que ele tinha a intenção de vir para Cabo Verde ainda neste ano, 2025. Portanto, infelizmente, a tal já não acontece. Vamos ver, né, no próximo Papa se virá também nos visitar, porque recebemos um Papa há muitos anos. Muitos anos mesmo. Bom, temos aqui outras questões para a gente analisar. Vamos ganhando tempo. Há aqui um caso que aconteceu no último fim de semana com os nigerianos que foram impedidos de entrar em Cabo Verde. Esse grupo diz que apresentou o documento, né? Que mostrava que estava em condições e que estava com documentação em dia e que tinha meios de subsistência durante os 4 ou 5 dias que iam passar em Cabo Verde, ilhas de São Vicente do Fogo. Como é que acompanhaste também este caso? Que inclusive já há provavelmente foi dito que haveria uma queixa a ser feita junto da Comissão de Direitos Humanos. Bom, sobre este caso, o balanço que devemos fazer é o seguinte. Bom, eu não conheço em detalhe o caso, mas a Polícia de Fronteira emitiu um comunicado dando as suas explicações. Os advogados das vítimas também reagiram, trazendo contra-argumentos face aos dados apresentados pela Polícia. O que é um facto é que, se analisarmos, pelo menos nos últimos 10 anos, podemos ver que o número de ocorrências, de queixas, de denúncias de situações idênticas nos levam a pensar que algo de anormal está a acontecer. Porque isto não tem sido uma casualidade, é algo que tem acontecido recorrentemente, não é? Uma exceção é uma exceção, mas neste caso o número de ocorrências nos obriga a ter que olhar para essa situação. A sequência de queixas tem sempre um recorte geográfico, ou seja, a grande maioria das queixas são oriundos de cidadãos do continente africano, e tem também o recorte de cor. Portanto, a maioria dos queixos são pessoas negras. Portanto, pode até ser que as autoridades policiais estão a cumprir com o rigor o que está na lei, mas fica-se com a clara sensação de que há um excesso de zelo. A maior parte dos indivíduos são provenientes de países africanos. Reparem, o número de estrangeiros no total, a percentagem de africanos é uma percentagem mínima. Nós recebemos mais de 1 milhão de turistas por ano, 90% provém da Europa. E nós praticamente não temos queixas de europeus que entram no país. Portanto, isso é algo que pode ser categorizado como racismo institucional. Eu, particularmente, tenho participado de alguns estudos que apontam para casos de tratamento desigual dos africanos aqui em Cabo Verde, nas esquadras, nos serviços de saúde, nas escolas. Portanto, aqui aqui um sentido claro de que há aspectos que precisamos, enquanto nação, e as autoridades em primeiro lugar, precisamos dar mais atenção. Precisamos, digamos, talvez, que há aqui um tratamento muito diferente em relação ao europeu e a pessoas da nossa comunidade aqui africana quando entram em Cabo Verde. Há um tratamento, alguma discriminação aqui, ou, como disseste, um racismo institucional? Sim, quer dizer, a sequência de ocorrências indica isto. Quer dizer, e precisamos nos consciencializar e aceitar esse facto para podermos encontrar formas de melhor combater. Agora, em sentido contrário, quando nós cabo-verdianos deslocamos aos países africanos,
A maior parte dos testemunhos, e aqui eu falo por mim mesmo também, não costumamos ter problemas nos aeroportos. Quer dizer, portanto, é algo que não bate bem. É preciso rever. E temos de ter em conta também que quando um estrangeiro chega às nossas fronteiras, encontra-se em uma situação de fragilidade. Muitas vezes não entende a língua, não entende os procedimentos locais, não tem acesso facilitado a um advogado. Quer dizer, aqui um conjunto de situações que devemos ter uma estrutura, devemos ter autoridades preparadas para saberem lidar com todas as situações. Eu volto a referir, eu não conheço esse caso, não posso dizer que aqui a atuação foi certa ou errada, mas o que é um facto é que o número de ocorrências já é preocupante. É preocupante e temos que consciencializar. E algo que também, talvez, eu não sei, talvez isso é algo que nos obrigue a pôr o dedo na ferida e a refletirmos sobre o nosso próprio passado colonial, sobre a nossa própria relação com a nossa própria cor, sobre a nossa própria relação com o continente africano. Quer dizer, e se os nossos preconceitos, os nossos fantasmas, o nosso passado colonial, se ainda não tem alguns efeitos sobre o nosso comportamento, e aqui penso que devemos rever a forma como lidamos com essa questão. E parte-se, em primeiro lugar, das autoridades. Essa responsabilidade é, em primeiro lugar, das autoridades, e espero que este caso seja o último. Quando digo o último, nessa sequência regular de casos, é normal que pontualmente isso pode acontecer, mas não podemos transformar uma exceção numa regra. Ouvimos hoje de manhã que vai ser tomada ainda hoje uma decisão em relação ao catamarã Liberdade, né? Que poderá vir para São Vicente para reparação nos taleiros da Cabo Nave aqui em São Vicente, na sequência do incidente ocorrido ontem. Estamos com alguns incidentes que estão a acontecer com os nossos navios. Já tivemos na semana passada o caso do navio Padre Nho Benjamin. Também o avião da Guarda Costeira, que chegou há poucos dias aqui a Cabo Verde, teve um incidente nas hélices. Portanto, aqui precisamos ter muita cautela, uma vez que Cabo Verde é um país de poucos recursos, cuidar melhor dos nossos transportes. Talvez ver a questão da manutenção ou da formação também das equipas. Sim. Eu, enquanto leigo, enquanto cidadão, enquanto utente, o cliente desses serviços, aqui, começando pela questão do avião, fico aqui com algumas dúvidas no comunicado emitido pelo Ministério da Defesa, né? O avião estava numa missão de salvamento, na sua primeira missão de salvamento, mas ao mesmo tempo estava em treinamento. Bom, eu que não entendo da área, que não estou familiarizado, eu ponho-me a pensar do ponto de vista dos regulamentos e dos procedimentos. É viável, é aceitável, é comum que um avião, nessas circunstâncias, possa estar em treinamento e ao mesmo tempo transportando um doente, um paciente. O paciente e os profissionais de saúde que o acompanharam foram informados que o avião estava num processo de treinamento. O paciente e os acompanhantes deram o seu consentimento. Quer dizer, aqui questões que, para mim, que não estou familiarizado com este mundo, digamos assim, fico confuso se não havia aqui, quer dizer, aspectos que o comunicado precisa clarificar. E se os pilotos já tiveram o treinamento suficiente ou não, se o avião não está em fase plena de execução das suas tarefas, é possível que o faça, que o processo de aprendizagem seja feito ao mesmo tempo que se transporta doentes. Portanto, aqui alguns detalhes por clarificar e que para mim geram alguma preocupação, porque o próprio comunicado, quer dizer, não transmite confiança,
porque nós precisamos e muito desse meio de transporte. E é importante que cada paciente, cada profissional de saúde que acompanha um paciente, cada familiar que acompanha um paciente, sinta confiança por parte das autoridades, sinta confiança por parte do meio de transporte que está a utilizar. Isso também é extensível aos barcos, né? Quer dizer, precisamos de uma reforma de fundo nestes setores. Nós temos um histórico de muitos problemas com nosso sistema de transporte marítimo, a qualidade dos nossos barcos. Ainda na semana passada estivemos a falar sobre isso. Mas reparem, quer dizer, até os barcos fast ferry, os catamarãs, que não são assim tão velhos, são barcos relativamente novos. O que é de problema com a manutenção dos mesmos? Como é que tem sido feita a fiscalização? Até que ponto o governo, face às várias pressões políticas e sociais, qual é a margem de manobra para que as autoridades de inspeção e de fiscalização cumpram efetivamente com o seu papel com rigor? Ou seja, isso tudo cria instabilidade, cria insegurança, cria receio na população e claramente estamos a regredir nesses domínios. Temos já pouco tempo, não gostaria que terminássemos sem falar aqui também de uma medida do governo, em parceria com a TACV, que rubricaram na semana passada um protocolo, isto tendo em vista facilitar a mobilidade, a deslocação dos artistas, mas também dos seus instrumentos, transportar os instrumentos de forma gratuita. E eu sei que é uma reivindicação, ou foi uma reivindicação também da própria comunidade artística cabo-verdiana, quando deslocam a emissão de serviço para um espetáculo nas ilhas ou também fora, para que haja uma certa facilidade também no transporte dos seus instrumentos. É uma forma de incentivar a produção cultural aqui no país e também estimular os artistas. Sim, com certeza, desde que seja economicamente viável para a transportadora aérea, tudo bem. Eu acredito que se chegaram a esse entendimento é porque querem realmente dar essa contribuição para dinamizar portanto, a mobilidade dos artistas. É algo positivo. Queria aproveitar aqui também para reforçar que nesta semana foi socializado a proposta de estatuto do artista. Penso que esse também, sim, será um outro instrumento importante, não só para clarificar quem é artista, como atua, portanto, as várias tipologias, as várias categorias, e criar também um quadro de forma que a legalização da atividade artística, cultural e de entretenimento possa ser melhor clarificado. Mas, sobretudo, para além dessas medidas, o que é importante também é que essas medidas sejam acompanhadas de avaliação periódica, porque, por exemplo, nós já essa questão das condições de trabalho dos artistas e das condições de financiamento é algo que se vem discutindo há muito tempo, e já há vários anos atrás, por exemplo, foi implementada a lei do mecenato. Não foi avaliado, quer dizer, quais são os resultados desses anos todos da sua implementação. Foi implementado, não foi, diz-se de boca por fora, digamos assim, que a lei do mecenato não teve impactos. Mas é preciso avaliar, portanto, precisamos, mais do que implementar, periodicamente avaliar e, a meio percurso, corrigir para podermos avançar. Mas, seja como for, é uma boa medida e vem num rol de acontecimentos que continuam a impulsionar o setor das artes e do entretenimento. Muito obrigado, Vladimir Silvas Ferreira. Foi assim mais uma edição do Fora da Caixa. Continuação de uma boa semana. Bom dia. Fica bem. Obrigado. Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade.